Olá, meus queridos. Paz do Senhor, tudo bem? Queridos, hoje eu quero, a pedido de alguns inscritos, trazer um testemunho, mais um testemunho daqueles verídicos que eu participei, na moto, que eu participei e que foram muito impactantes e marcantes na minha história ministerial e ficaram de grande experiência para a minha vida. O ano é 2004, um ano assim que eu estava vivendo exclusivamente para Jesus e desenvolvi o ministério de evangelista itinerante, e um ano de muita busca, sabe? Muita busca. Eu me lembro que no ano de 2004 foi um ano que eu tinha uma agenda que eu anotava os compromissos, os cultos, né? As campanhas, congressos, eventos que eu era convidado a ministrar. E eu me lembro que no ano de 2004 eu ministrei 200 vezes. Dos 365 dias do ano, 200 dias eu preguei em eventos, campanhas e trabalhos assim, fim de semana e dia de semana, e em várias cidades do Brasil. E numa em específico aconteceram muitos fatos, e entre os fatos está a questão de uma menina que marcou muito a possessão de uma criança de aproximadamente 2 anos de idade. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu fui convidado, né, como a maioria dos convites ocorriam naquela época, não existia ainda o WhatsApp, então era por ligação. Um pastor me ligou de uma cidade do litoral gaúcho. Eu não conhecia o referido pastor e então foi agendado o trabalho, né, foi marcado o trabalho para que eu comparecesse nessa cidade para poder estar ministrando um evento de 2 dias. Os irmãos sabem que, para nós pentecostais, uma igreja que se diz pentecostal e é uma igreja fria, no sentido assim litúrgico, no sentido da manifestação dos dons, causa uma certa estranheza, sabe? Causa, digamos assim, um certo impacto, né? Num primeiro momento. Uma coisa é você ministrar, para quem é pregador, sabe muito bem, entende o que eu vou explicar aqui. Numa igreja que ela é recíproca na questão da ministração, ela recebe a palavra com avivamento, com renovo, né, com manifestação de dons espirituais, ela é avivada, esse termo aqui. E outra coisa é quando o pregador pentecostal ele vai numa igreja que é metódica, que o povo não busca muito a presença de Deus, não é um povo de oração, né? Uma igreja mais fria, mais pesado, vamos dizer assim, o ambiente. Era o caso dessa igreja. Então, a igreja devia ter ali aproximadamente uns 100 membros, mais ou menos, né? E a campanha ela traz mais pessoas, porque aí vem alguém de fora e a pessoa com testemunho forte, né? Como o meu testemunho. Então a igreja estava super lotada, tanto sábado como domingo. E ocorreu que no sábado eu já pude sentir mais ou menos o panorama da igreja, sabe? É o primeiro dia, veja bem, é quase que uma. Eu vou tentar explicar assim, sabe, de uma forma para compartilhar a experiência com vocês. Quando o pregador, a pessoa no caso, que vai ministrar uma campanha, ela tem dons espirituais, ela é um homem, uma mulher que ora, jejua, né, que busca muito a presença de Deus. Naquela época eu orava 7 horas por dia, era o mínimo. Cheguei a ter oportunidade de orar 10 horas num dia. Então, assim, era uma época, eu era sozinho, então eu dedicava minha vida exclusivamente a orar, jejuar, monte, buscar. Tive muitas experiências com Deus.
nessa época. Então, assim, aonde eu ia ministrar, aconteciam coisas incríveis. Então, assim, para você ter uma ideia, já tive a oportunidade de paralítico levantar de cadeira de roda, cego ver, uma menina morta morreu, eu tive a oportunidade de orar por ela ressuscitar. Então, acho que quase todos os sinais de maravilhas, por bondade de Deus, Jesus me usou durante a minha trajetória como pastor e pregador. E então eu fui ministrar nessa igreja, fui bem recebido, fui hospedado, né, na casa do pastor, que tinha lá nas suas dependências, né, o pastor era um empresário, ele tinha nas dependências da casa dele alguns quartos assim que ele, né, era para hóspedes. Me hospedei lá e uma pessoa muito agradável, muito simpática, né, a esposa também, e fomos à igreja. Então, o primeiro dia da campanha sempre é um pouco mais pesado. Se a igreja não é tão avivada, tão de oração, tão pentecostal, o pregador sente isso aí. Então, o primeiro dia da campanha, o pregador que tem dons e é vocacionado por Deus no ministério de avivamento, ele vai, digamos, enfrentar essa barreira no primeiro dia, né? E vai, vamos usar esse termo assim, vai limpar o céu espiritual ali daquela igreja, aquele povo, no primeiro dia. E no segundo dia já é mais light, já é mais leve para ministrar, né? Porque muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram batizadas do Espírito Santo no primeiro dia. Então sempre o primeiro dia de uma campanha vai ser o mais pesado. Quem é pregador ou quem é pastor sabe disso aí. É sempre assim. Sempre o primeiro dia é o mais pesado. E eu senti isso aí nessa igreja, essa dificuldade, entende? De ser uma igreja bem pesada, bem difícil, assim, sabe? Uma igreja as pessoas andando toda hora, muita gente conversando, aquela coisa assim, sabe? Dificuldade de igreja, de uma igreja carnal, uma igreja não espiritual. E eu me recordo que ali, finalizando ali então, né, as atividades do primeiro dia de culto, algumas pessoas foram batizadas do Espírito Santo. O pastor falou para mim que essa campanha foi a campanha que mais pessoas foram batizadas no Espírito Santo em toda a história do ministério. A igreja tinha muitos anos ali, né? 25 anos, parece uma coisa assim. Foram 40 pessoas batizadas no Espírito Santo nos 2 dias da campanha. E então, no final, as pessoas vêm ali pedir oração, sabe? E aí entre as pessoas tinha um casal, né? Eu me lembro direitinho. Ele é um rapaz magrinho, um pouco mais alto, a mãe bem baixinha, né, cabelo compridão, assembleana, com a criança no colo, uma menininha. A criança estava assim, no colo dela, né, deitada a cabeça, tipo como dormindo, né, e a guriazinha, menininha, com o cabelinho compridinho. E aí o pai veio falar comigo e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha filha, porque ela já está com febre faz vários dias. A gente está dando paracetamol, remédios para febre, coisa e tal. Já foi e voltou para o hospital umas 2 vezes, mais ou menos. E aí os médicos não encontram nada. E a gente não sabe o que ela tem. Só febre, 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 febre. E a gente dá o medicamento e não baixa a febre. E a gente está preocupado. Daí eu falei assim: não, vou orar por essa menina. Só que o que acontece? Quem ora e jejua, você que está me assistindo aí, que é homem de Deus, mulher de Deus, já deve ter tido essa experiência. A gente desenvolve uma sensibilidade espiritual. Então, quando a gente está próximo de pessoas que têm uma unção de Deus, uma graça de Deus, a gente testifica aquilo, a gente sente um fogo dentro do coração, algo bom que procede daquela pessoa, que é a unção de Deus que testifica um com o outro. Mas se a pessoa está possessa de espíritos imundos, a pessoa sente um peso, tipo um aperto no peito, que é o que mostra tanto que na igreja como na pessoa tem ali uma legião agindo, tem um espírito maligno agindo. Quando eu fui para poder impor as mãos sobre a menina, lembre-se que a menina estava de costas para mim,
parecendo que estava dormindo, mas segundo o pai com febre, por isso que a criança estava mole, né? E aí quando eu fui botar a mão na cabeça da criança, que eu falei assim, em nome de Jesus. Quando eu fui botar a mão na cabeça da menina, a menina estava deitada. A menina virou a cabeça todinha assim, ó, sem mexer o corpo. Ela virou toda a cabeça 180 graus, virou a cabeça para trás e falou assim, ó, não saio. Com uma voz assim, sabe, grossa, como se fosse um monstro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou acostumado a expulsar demônio. Já expulsei demônio de subir parede que nem aranha, de se arrastar na igreja que nem cobra, de andar assim, que nem os filmes de terror, assim, sabe? Andar virado de barriga para cima, assim, de quatro, com a cabeça baixada. Já vi tudo que é tipo de manifestação, eu já vi. Mas essa vez eu fiquei com medo. Essa vez eu falei, meu Deus do céu, que troço horrível. E aí eu botei a mão na cabeça, assim, da criança, né, manifestada com a cabeça toda virada ao contrário. Falei, demônio, sai dessa criança em nome de Jesus. Eu te ordeno, legião, sai agora! E a guriazinha virou a cabeça ao contrário e começou a chorar. Ué, ué, chorar. E aí a mãe e o pai apavorados, o pastor estava assim, ó, com os olhos assim, perplexo. Todo mundo achava que era uma enfermidade. E era um espírito imundo que estava simulando uma enfermidade, um espírito de enfermidade, mas muito forte. Uma legião muito forte agindo naquela criança. Aí, escute só, veja bem. Ali, daí vai, conversa com um, conversa com o outro, passa, nananana. A mãe colocou a mão na cabeça da criança. Ó, passou a febre. Não tá com febre mais. Daí todo mundo, glória a Deus, benção e tal, todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Ok, tudo ok. Fomos para casa do pastor, né? Jantar, bem recebido, conversamos. Alguns irmãos foram lá, conversa vai, conversa vem. Jesus abençoou, houve o batismo do Espírito Santo, salvação de almas, cura, libertação e tal, né? A tônica da conversa ali toda em volta do que Deus fez no culto, aquela coisa toda, né? E muitas perguntas, né, sobre o meu testemunho, sobre o que Jesus fez na minha vida e tal. Fomos dormir. Já era tarde já. Deu, irmãos, mais ou menos, eu estimo mais ou menos, que eram umas 2 horas da manhã, mais ou menos. O pastor bate na porta do quarto, onde estava hospedado, bateu assim, pastor, pastor. Daí eu não era pastor na época, né? Eu acho que eu era diácono, era bem no comecinho. E aí eu abri assim a porta, meio dormindo, sabe? Cansado, né? Cansado. Porque a gente sai às vezes assim de igreja pesada, sai parece assim que virou. Parece que descarregou um caminhão de tijolo, né? Parece que carregou 10 sacos de cimento, 20 sacos de cimento. O corpo da pessoa fica destruído, demolido da guerra espiritual. E aí eu falei, sim, pastor, fala. Irmão, é o seguinte, ó, vamos ter que ir lá de novo lá, a guriazinha tá mal. E parece que tá pior. E os pais não querem nem levar no hospital porque já sabe que é espiritual e não tem o que fazer. Vamos ter que ir lá. Daí eu falei assim, tá bom, pastor, tá bom, tá bom. Peraí, só botar uma roupa. Aí eu tava lá, assim, sabe, de roupa de dormir, né, de pijama. Na época eu dormia só de calça de pijama e de camisa. Hoje ainda eu durmo de bermuda. Aí me arrumei rapidinho e tal, não sei o que, botei uma roupa meio assim de frio, né, porque tava meio frio, litoral, né. Fomos. Chegamos na casa, né, o casal era caseiro de uma casa de interior, tipo uma fazenda, sabe? E me lembro direitinho, assim, aqueles tipo casarão antigo, assim, sabe? Uma casa grande, assim, enorme, sabe? E aí chegamos na casa. E aí a mãe, né, desesperada, aquela cara de sono, abatida, o pai também, ai, pastora, ela chegou bem em casa, comeu, tava bem, coisa e tal, e agora voltou a febre de novo e tá delirando, tá falando coisas ali,
sem assim, sabe, lógica, não sei o que mais. Eu já sabendo, né, que era, voltou, né, o espírito imundo, voltou. Agora, o porquê voltou é que eu fiquei me indagando. Não, pô, se a criança foi liberta na hora ali, entendeu? Pô, a criança é inocente, não tem pecado, né? Uma criança de 2, 3 anos de idade não tem pecado. Então, assim, pô, qual a legalidade de que forma um espírito dessa dimensão entrou dentro de uma criança daquela ali? Fiquei com aquela indagação, né? Por quê? Por que entrou e por que voltou? E aí, eu sei que nós fomos pro quarto. Quando eu tô entrando no quarto, irmãos, foi assim, ó, uma coisa assim, ó, que eu vou dizer pra vocês. Como eu já disse antes aqui no vídeo, eu já vi coisa nessa vida, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Quando eu entrei no quarto, assim, a menina estava deitada. A menininha flutuou na cama, deitada, durinha, corpo assim, ó. Flutuou assim, ó. Pá! Eu falei assim, ó, o diabo, ele quer agir no medo. Porque assim, o diabo é assim, irmãos, veja bem, ó. O medo é uma das maiores ferramentas do diabo. Se ele colocar medo em você, ele está com 90% da batalha vencida. O diabo, ele é 90% intimidação e medo e 10% poder para poder agir contra a vida do crente. Quem está no mundo está na mão dele. O crente não. E tem crente que tem medo. Tem medo do diabo. Tem medo do diabo, dos demônios, de manifestações, dessas coisas, entendeu? Então, graças a Deus, eu não tenho medo, porque eu já vi tanta coisa, uma tanta... Irmãos, é que eu me esqueço de gravar vídeos sobre as coisas que eu já vi. Eu já vi tanta coisa que as pessoas nunca viram na vida nesse campo de libertação, que, olha, incrível, incrível. Mas vamos lá. Aí, a menininha flutuou assim, ó. Quando eu fui botar a mão na menina, está a mãe dela do meu lado, desesperada, virada em um olho assim, ó. O pastor, então, ele falou para mim, Luciano, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Parecia filme. O pai, então, assim, desesperado, desesperado. Imagina a cena. Quando eu fui botar a mão na menina, Deus falou assim comigo, assim, ó. A legião não está na menina. Claro que estava agindo na menina, mas assim, ó, Deus falou comigo assim, a legião está na mãe. O portal para poder atingir a criança está na mãe. Ou seja, o demônio mais forte está na mãe. E aí eu fui assim, botar a mão na cabeça da menina em nome de Jesus. Quando eu fui fazer assim, Deus falou comigo, pá! Botei a mão na cabeça da mãe. No que eu botei a mão na cabeça da mãe, graças a Deus que era de madeira, assim, aqueles madeirão, aquelas casas antigas, sabe, de madeira, tudo lustradinho assim o chão. Eu botei a mão assim, a mãe pum, caiu no chão, com tudo assim, ó. Não deu tempo de ninguém segurar. E caiu e já começou. Mas coisa horrível, irmão, coisa horrível. Coisa horrível. A mãe manifestada. Parecia uma cobra assim, ó. Se mexia todinho o corpo assim, sabe? E eu peguei, fui lá e botei a mão na cabeça da mãe, falei, Satanás, em nome de Jesus, legião, seja qual for a legalidade que tem nesse corpo, nessa vida, maldição hereditária, seja o que for, eu ordeno em nome de Jesus, sai agora essa mulher. No que o demônio saiu da mãe, a menina caiu na cama. Deitou na cama a menininha e começou a chorar. Aí, a mesma voz, que é o Espírito Santo, falou para mim, agora tu ora pela mãe que eu vou batizá-la no Espírito Santo. Olha só, a mulher tinha uma legião tão forte que atingia a própria filha. E ela mal foi liberta e Deus, agora para poder cessar aquilo, Deus vai encher ela do Espírito Santo. E eu peguei, ajudamos a levantar ela assim, sabe, depois que ela foi liberta. Irmã, Deus vai te batizar no Espírito Santo agora. E eu botei a mão na cabeça dela. Receba o poder do Espírito Santo agora. Pá! Botei a mão, mas foi na hora. Puf!
Cheio de efeito sonoro o vídeo, né? Ela começou a pular, em língua estranha. Começou a falar língua estranha, assim, sabe? E pular, pular. Aquela coisa, aquele êxtase, assim, sabe? Incrível, assim, sabe? E Jesus batizou a mãe no Espírito Santo. E o pai começou a chorar, 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 chorar. E o pastor começou a chorar, 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 chorar. A guriazinha pegou e se levantou da cama. Não tinha febre, não tinha mais nada. Um tempo depois, falei com o pastor, pastor, aquela família como é que tá lá? Pastor, a menina tá cantando na igreja, tá bem, o casal tá firme, a irmã é obreira da igreja hoje. Nunca mais aconteceu aquilo lá, nem perto disso. Então, assim, irmãos, incrível. Tem coisa assim nesse campo de libertação que eu já vi, que eu já participei, assim, que dá muito pano para manga. Eu vou regravar alguns vídeos, né, na época do nosso canal antigo. Eu tinha muitos vídeos, assim, sabe, de testemunhos de coisas que eu vivenciei nesse campo da libertação e eu quero compartilhar com vocês. Queridos, não esqueçam, tá bom? De nos ajudar. A gente está no final do mês, né? Começo do mês, mas né, é época agora que o pessoal recebe e a gente está se dedicando aqui na criação de conteúdos, gravando, produzindo, editando, na prospecção de que as pessoas entendam que é um trabalho e também dá trabalho, né? Então, assim, a única forma que você tem para me ajudar é enviando um Pix, independente do valor, qualquer valor ajuda. Às vezes as pessoas esperam, né? Não, eu vou ajudar quando eu tiver 100, quando eu tiver 200. Irmão, qualquer valor ajuda. Isso vai me motivar a criar mais conteúdos e vai nos ajudar também nas nossas necessidades, nas coisas que nós precisamos, né? Porque todos precisam. Então, estamos em busca, né, das 4.000 horas para poder monetizar esse canal. E aí sim, aí a coisa vai ficar top. Eu não vou precisar pedir ajuda para ninguém, Pix para ninguém, porque o YouTube vai me pagar. Até o dado momento, eu não recebo nada, a não ser a caridade de alguns irmãos, né, que têm nos ajudado. E aqui, a esses eu agradeço muito. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe.